A felicidade segundo Santo Tomás de Aquino. Por mais paradoxal que essa declaração possa parecer, a humanidade em nossos dias está se tornando cada vez menos humana. O homem busca cada vez mais em lugares errados a felicidade, ou o que pensam que é a felicidade. Santo Tomás de Aquino ensina em sua obra magistral, a Suma Teológica, que em todas as suas ações, o homem tem um fim em realizá-las e declara que o fim último é a felicidade. Nos ensina também, para não termos uma compreensão errada das coisas, que nossas ações só são verdadeiramente humanas quando, diferente dos animais irracionais, fazemos as coisas utilizando a nossa vontade e razão, ou seja, somos diferentes dos animais irracionais porque somos mestres dos nossos próprios atos. Santo Tomás, ao tratar da questão da felicidade em sua Suma, como é comum durante toda a obra, nos aponta tudo que não é felicidade verdadeira, mas apenas parece ter aparência de felicidade, para logo depois nos mostrar onde a verdadeira e perfeita felicidade reside. Santo Tomás refuta então, nesta que pode ser chamada de sua principal obra, todos esses nossos pensamentos superficiais que pensamos poder encontrar a felicidade. Não a encontramos na honra, porque da honra pode resultar a felicidade, mas a felicidade não resulta principalmente dela. Questão 2, artigo 2. Não na riqueza, porque esta é apenas um meio, e não o fim último de se chegar à felicidade, que é o fim último de todo o homem. Questão 2, artigo 1. Não na fama e glória, porque consiste em ser bem conhecido e elogiado. Pois devemos saber que o reconhecimento humano é falho e por essa razão, a glória proveniente do homem é tantas vezes decepcionante. Questão 2, artigo 3. Não no poder, porque o poder tem a natureza de uma premissa, enquanto a felicidade tem a natureza de um fim último. Questão 2, artigo 4. Não em bens corporais, porque se uma coisa está ordenada para outra como seu fim último não pode consistir na preservação de sua espécie. Por exemplo, um capitão não tem como fim último a preservação do navio confiado a ele, já que o navio é ordenado a uma outra coisa como seu fim, a saber, a navegação. Questão 2, artigo 5. Ou seja, o fim do capitão seria levar sua tripulação ao fim da viagem, mesmo que custasse a danificação do navio durante o percurso, não no prazer, pois devemos considerar que todo prazer é um acidente próprio originário da felicidade, ou de uma parte da felicidade, e que, se é imperfeito, é uma parte da felicidade, quer próxima, quer remota, ou pelo menos aparente. Portanto, é evidente que nem o prazer é felicidade, mas algo que daí resulta como acidente próprio. Questão 2, artigo 6. A felicidade não é encontrada também nem em bens criados. Questão 2, artigo 8, ou bens externos. Questão 4, artigo 7. Excertos da primeira parte e da segunda parte da Suma Teológica. Para Santo Tomás todas essas opções são apenas uma aparência de felicidade, ou uma felicidade imperfeita, mas nunca a felicidade de verdade perfeita, pois estas não satisfazem o homem por completo, sempre o deixam desejando por mais, enquanto a felicidade perfeita e completa sacia o homem por inteiro. Para o doutor Angélico, a felicidade consiste real e perfeitamente na visão da essência divina. Obterá a perfeição da felicidade através de sua união com Deus, no qual, sozinho, consiste a felicidade do homem. Em nossa sociedade, as pessoas buscam a felicidade nestas mesmas coisas refutadas pelo doutor Angélico. O homem de nossos dias foge da realidade com uma vontade ferrenha. Podemos olhar as pessoas nas ruas, sempre com celulares nas mãos, muitas vezes alienados do que está acontecendo ao redor. A palavra de Deus, que é mais penetrante que toda espada de dois gumes, HB 4, 12, incomoda, deixa todas as coisas a nu e descoberto, se procura fugir da verdade a todo custo e abraçar apenas aquilo que é prazeroso, apenas aquilo que tem uma aparência de bem. Se prefere viver num mundo inventado, virtual, similar ao mundo real e, no entanto, completamente falso. Uma das mais novas invenções da tecnologia contemporânea, o metaverso, é uma das provas mais gritantes disso. Tudo parece real, mas de novo, só parece. Metaverso é o termo que foi empregado para denominar uma espécie de realidade paralela, embora mostre muitos aspectos da vida real e possa inclusive ser usado para fins reais, não é um universo verdadeiro. É uma espécie de vida digital,
onde se cria uma outra vida, ou seja, mais do que apenas usar a internet, é uma possibilidade de entrar nela e ter uma espécie de vida paralela àquela real. A sinopse do filme Ready Player One, feita pela Warner Bros., pode nos dar uma ideia mais acertada do que seja este metaverso. No ano de 2045, o mundo real é um lugar inóspito. O único momento em que o Wade Watts se sente realmente vivo é quando foge para o Oasis, um universo virtual imersivo onde a maior parte da humanidade passa seus dias. No Oasis, você pode ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa, ser qualquer pessoa, os únicos limites são sua própria imaginação. É uma tentativa de escravidão, mas muito velada. Com a impressão de um mundo perfeito, o meu mundo real começa a deixar de ser atrativo, justamente pela realidade das coisas que nos cercam. Ter que lidar com defeitos, dificuldades, sempre é penoso, então se nos apresentam um mundo, criado por outro homem, onde eu posso fugir de tudo isso, com a vantagem de parecer que ainda estou no mundo real, mas sem todas as inconveniências, optamos por este. Enquanto se está imerso neste mundo de mentira, que não podemos negar, deve surgir algum vício e dependência pela atração que exerce nas pessoas, por oferecer uma aparência de felicidade, um mundo que existe verdadeiramente, continua avançando, e estas mesmas pessoas que criam e incentivam ao uso desta realidade virtual, tomam as decisões em nosso lugar no mundo real. Que é o que foi? O mesmo que há de ser. Que é o que se fez? O mesmo que se há de fazer. Não há nada novo debaixo do sol, e ninguém pode dizer, eis aqui está uma coisa nova, porque ela já existiu nos séculos que passaram antes de nós. Eclesiástico 1,9 e 10. Os poderosos deste mundo, como salientado pela passagem da Escritura, às vezes carecem de criatividade. Ao longo da história, podemos procurar outras vezes em que estas mesmas coisas aconteceram. A política do pão e circo já existia muito antes dos dias atuais. Os governantes, para a manipulação do povo, prometiam comida barata e entretenimento de fácil acesso, para que o povo não prestasse muita atenção no que era feito no campo político da sociedade. Para não nos atermos nos muitos exemplos que poderíamos tirar desta política, citaremos um dos mais famosos. Após o incêndio da cidade de Roma, a população percebeu que havia sido o imperador Nero que começou aquele desastre que destruiu quase a cidade inteira. Então, para que o povo não se revoltasse e pedisse conta de toda essa atrocidade, além de aumentar as rações de pão e oferecer espetáculos ainda mais impressionantes, colocou como iniciadores do incêndio os cristãos, como seus bodes expiatórios. Aprendemos com este pequeno exemplo que os poderosos não nos querem ligados à realidade, não querem que lembremos que foram eles que iniciaram o incêndio, querem nos manter afastados da realidade, tratados praticamente como animais, para assim poderem fazer o que bem entendem conosco e alimentar os seus desejos de poder que, como salientado acima, também não é felicidade. Apesar de não incendiarem as cidades em nossos dias e não nos darem rações de graça e espetáculos grandiosos nos circos para nos escravizarem, apesar da promessa de picanha com preço mais acessível, esta escravidão, hoje em dia, é exercida através de uma forma um tanto mais velada. A constante evolução da tecnologia pode nos dar um exemplo. Se passam horas e horas na frente da telinha enquanto o mundo real continua acontecendo fora dela, se fica alienado, enquanto se presta atenção naquilo que tem aparência de realidade, sempre fugindo daquilo que não nos agrada e que não queremos encarar de frente. Nossa Senhora Rainha da Paz, em sua mensagem de 8 de dezembro de 81 já nos advertia, além do alimento, seria bom renunciarem à televisão, porque, depois de terem assistido aos programas de televisão, vocês ficam distraídos e não conseguem rezar. Observe-se que naquela época a internet ainda não era tão popular como em nossos dias, mas o mesmo princípio pode ser observado, nos distraímos de Deus enquanto presos às telas, e nosso caminho de volta a Ele se torna ainda mais difícil depois do tempo passado em frente destas, ou seja, as telas nos aprisionam e nos distraem do que verdadeiramente importa, que, como dizia Santo Tomás, é a busca pela felicidade, que é o fim último do homem e esta consiste na eterna visão da divina essência. Sejamos, pois, prudentes quanto a essa questão, não invertendo o valor das coisas criadas e as preferindo no lugar daquele que não é criado e de quem procedem todas as coisas.
Caminhemos adiante, guiados por esta virtude que nos ensina a distinguir os meios necessários para que possamos chegar ao nosso fim último, a visão beatífica da divina essência. Isso não significa que devemos desprezar por completo aquilo que Santo Tomás coloca como felicidades imperfeitas e incompletas, mas aprendamos a usar delas, como o que elas são verdadeiramente, meios para podermos alcançar a felicidade, e não como fim em si mesmas. Que esta mesma virtude nos impulsione a distinguir aquilo que é a realidade e aquilo que tem apenas a aparência dela. Deixemo-nos guiar pela reta razão, pela verdade, porque, como diz Nosso Senhor no Evangelho de João, conheceremos a verdade, e a verdade vos tornará livres. 8,32. Abramos nossos olhos a esta nova escravidão que estão querendo nos impor, prestemos mais atenção ao mundo real do que aquele que tem apenas a aparência de ser verdadeiro, mas que na verdade é enganador e aprisionador. Atenhamo-nos, também, à virtude teologal da esperança, pois aquele que nos prometeu uma vida eternamente feliz é a própria verdade, portanto, incapaz de nos enganar. Nossa Senhora em Medjugorje já nos tentava advertir sobre isso, em sua mensagem de 13 de fevereiro de 1986, queridos filhos. Desliguem a televisão e deixem de lado as várias coisas que não são úteis para vocês. Queridos filhos, convido-os à conversão individual. Este tempo é para vocês. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Não nos é útil ao nosso fim último este aprisionamento, porque o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para nos tornar verdadeiramente livres. Acolhamos de todo o coração esta sua salvação que ele nos veio oferecer, agarrados com todas as nossas forças à esperança, pois a esperança não traz engano, porque a caridade de Deus está derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Por que motivo? Pois, quando nós ainda estávamos enfermos, pelo pecado, morreu Cristo, no tempo determinado, pelos ímpios. Ora, é difícil haver quem morra por um justo, ainda que alguém se resolva talvez a morrer por um homem de bem. Mas Deus manifesta a sua caridade para conosco, porque, quando ainda éramos pecadores, então morreu Cristo por nós. Pois muito mais agora, que estamos justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por ele mesmo. Se, sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 8, 5-10.